Como usar a sua comunicação de forma positiva quando você entra numa nova empresa, assumindo um novo cargo? Bem, com a experiência que eu tenho hoje, eu usaria da seguinte forma. Primeiro, eu passaria um tempo observando a política interna da empresa. Veja, toda empresa atua sob uma política. Existe uma política nos relacionamentos. Essa política, normalmente, ela está baseada no que funciona de cima para baixo. Essa política, ela desce lá dos níveis estratégicos, passando pelos níveis gerenciais de controle, até chegar nos níveis operacionais. Então, independente do ponto onde eu estivesse, eu passaria um tempo observando como funciona a política da empresa. Um segundo passo seria estabelecer vínculos poderosos. Eu me relacionaria bem com as pessoas. Eu procuraria fazer edificação das personalidades. Eu procuraria não participar de grupos de fofoca, por exemplo. Grupos de debates acalorados, grupos que visam, por exemplo, combater lideranças. Não participaria desses grupos. Ficaria à distância, observando também o que acontece com esses grupos. Então, identificaria esses grupos primeiro para depois me afastar. Outra coisa, eu me especializaria ao máximo nas minhas funções, dentro das minhas atribuições, para poder dar o meu melhor no meu departamento, conforme a necessidade da empresa. Focaria nisso. Outra coisa que eu faria é observar o planejamento estratégico da empresa, com o objetivo de atuar em função desse planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico da empresa, ele é como se fosse o coração da empresa. Ele demonstra qual é a razão da empresa dentro do mercado onde ela atua. Então, um bom colaborador, ele é um colaborador que visa construir este relacionamento com o mercado, baseado no planejamento estratégico. Então, a comunicação de um bom colaborador com o mercado é justamente construir a imagem correta da empresa neste mercado. E dessa forma eu certamente iria me tornar uma pessoa produtiva, relevante e ao longo do tempo certamente eu ia conseguir crescer e galgar novas posições nessa empresa, nessa posição. Isso certamente ia me render resultados positivos e ia fazer com que eu crescesse profissionalmente. Ainda que essa empresa não me oferecesse novas possibilidades de crescimento na carreira, eu estaria melhor preparado se eu tivesse que sair para ir para outra empresa no mesmo mercado. Então era isso que eu faria usando a minha comunicação numa nova colocação.